patriotas. Entre escolas de samba, montagens polêmicas e celulares investigados, a semana pré-carnavalesca revelou que em ano eleitoral brasileiro, nem o sambódromo escapa da judicialização. A temporada de Momô 2026 chegou carregada de mais controvérsias políticas que serpentina e confete. Enquanto milhões de brasileiros se preparavam para curtir os dias de folia, Brasília demonstrou que no Brasil contemporâneo não existe recesso para disputas judiciais, embates políticos e movimentações eleitorais. A semana que antecedeu o Carnaval entregou um cardápio completo: sucessão dinástica em planejamento, justiça corrigindo fake news. Comecemos pelo mais previsível dos movimentos. Carlos Bolsonaro referiu-se publicamente a Michele Bolsonaro como minha senadora. Para quem acompanha a dança das cadeiras da política brasileira, a declaração do vereador carioca funciona menos como novidade explosiva e mais como confirmação telegrafada do óbvio. Michele, que durante anos cultivou o papel de primeira-dama discreta, emerge agora como possível candidata ao Senado pelo Distrito Federal. A estratégia possui lógica cristalina: capital político considerável entre o eleitorado conservador, especialmente mulheres evangélicas, território onde a família possui raízes profundas, e uma vaga no Senado que oferece visibilidade nacional sem a pressão de governar. Carlos, ao assumir o papel de cabo eleitoral antecipado, demonstra que aprendeu as lições de comunicação política à maneira contemporânea. Tudo se anuncia, nada se oficializa, até que a oficialização se torne inevitável ou conveniente. É política brasileira em estado puro, aquele estágio em que todos sabem o que vai acontecer, mas ninguém confirma até o último instante possível. Michele, por sua vez, mantém-se estrategicamente reticente, entregando o futuro nas mãos de Deus. Frase que, traduzida do politiquês ao português claro, geralmente significa estou avaliando pesquisas, viabilidade eleitoral e timing adequado. Enquanto uma família organiza sua próxima jogada eleitoral, outra enfrenta os constrangimentos judiciais decorrentes de suas táticas de comunicação digital. A Justiça do Distrito Federal determinou que o deputado federal Rogério Correia, do PT mineiro, se retrate publicamente por ter divulgado montagem que colocava Bolsonaro ao lado de Daniel Vorcaro, o empresário que virou sinônimo de escândalo bancário. A peça de propaganda informal sugeria conexão inexistente entre o ex-presidente e o operador do Banco Master, numa tentativa de atrelar Bolsonaro ao caso que atormenta o governo Lula. A decisão judicial levanta questões interessantes sobre os limites da guerra digital. Por um lado, montagens enganosas contaminam o debate público e podem induzir eleitores ao erro, e convenhamos que o brasileiro já carrega confusão suficiente sem precisar de ajuda adicional. Por outro, há quem veja nessas intervenções judiciais uma porta aberta para controle excessivo sobre o discurso político nas redes sociais. A linha entre combater desinformação e cercear liberdade de expressão é tênue como fio de cabelo, e o judiciário brasileiro navega essas águas com graus variados de sucesso e controvérsia. O deputado, vale notar, já apagou a publicação, mas até o fechamento desta análise não havia cumprido a ordem de retratação pública. Sua resposta ao processo foi criativa. Acusou Bolsonaro e outras figuras da extrema-direita de perseguição, sem mencionar em momento algum que a imagem era de fato falsa. É o tipo de resposta que confirma um traço característico da política contemporânea. Quando pego com a boca na botija, mude rapidamente de assunto e transforme-se em vítima. Mas se o caso da montagem ilustra os desafios da comunicação política digital, foi mesmo o Carnaval que protagonizou a polêmica mais saborosa da semana. E aqui surge um plot twist digno de série política. João Santana, o marqueteiro que elegeu Lula em 2006 no auge da crise do mensalão e depois comandou as vitórias de Dilma Rousseff, resolveu dar uma aula pública de estratégia comunicacional criticando exatamente o envolvimento de Lula e Janja no Carnaval carioca. Santana não poupou palavras.
Para ele, a decisão do presidente e da primeira-dama de se associarem ao desfile da Acadêmicos de Niterói, que levará a Sapucaí um enredo em homenagem a Lula, cria um cenário onde todos perdem. Em vídeo nas redes sociais, o marqueteiro foi direto ao ponto. Carnaval se presta mais para demolição do que para construção de imagem política. A frase é certeira. Historicamente, políticos brasileiros evitam se expor em cima de trios elétricos e carros alegóricos. Há razões excelentes para isso. Festividades carnavalescas privilegiam acidez crítica, irreverência e liberação coletiva. Exatamente o ambiente onde tentativas de culto pessoal tendem a soar artificiais, ou pior ainda, ridículas. O ex-marqueteiro demonstra preocupação menos com eventuais vaias no sambódromo e mais com a repercussão fora das bolhas de batucadas. Interior paulista, sudeste, sul, eleitorado evangélico, regiões e segmentos onde Lula precisa ampliar votação. A análise é pragmática e desconfortável. Qual seria o ganho político adicional no Nordeste, onde o petista já possui base eleitoral sólida? E quanto custará essa exposição em territórios onde ele precisa conquistar terreno? A situação ganha contornos adicionais quando se considera que Janja desfilará como destaque em carro alegórico, enquanto Lula assiste do camarote da prefeitura. Para Santana, a decisão final sobre a participação da primeira-dama parece ter sido baseada mais em análise jurídica do que em estratégia de comunicação, que, convenhamos, raramente produz bons resultados políticos. Quando advogados decidem estratégia eleitoral no lugar de marqueteiros, o resultado tende a ser tecnicamente correto, mas politicamente desastroso. O TSE rejeitou pedidos dos partidos Novo e Missão, que buscavam impedir o desfile. Os ministros consideraram que a proibição configuraria censura, mas identificaram indícios de possíveis ilícitos eleitorais. A relatora, ministra Estela Aranha, argumentou que a suspeita de possível ilícito futuro não pode interferir na produção artística. Carmen Lúcia, presidente da Corte, foi mais incisiva. A decisão não é salvo-conduto para abusos e o processo continua em análise. André Mendonça, sempre calculado em suas manifestações, foi além. Embora tenha votado contra as liminares da oposição, o ministro alertou que o uso massivo de sons, imagens, faixas e letras que remetam à disputa eleitoral pode configurar violação à paridade de armas e confundir o que é artístico com propaganda eleitoral vedada. Mendonça destacou que recursos públicos milionários estão sendo destinados à escola, que o homenageado ocupa a presidência e já manifestou a intenção de se candidatar à reeleição, e que estamos em ano eleitoral. A letra do samba enredo, aliás, não deixa dúvidas sobre o caráter político, cita o número 13, urna do PT, e faz referências veladas a Bolsonaro em trechos como "aceite se perder" e "sem mitos falsos, sem anistia". A SECOM orientou ministros a permanecerem nos camarotes e evitarem descidas na avenida, orientação que denuncia o clima de preocupação generalizada no governo. Quando até a assessoria de comunicação oficial reconhece o risco político de uma estratégia, geralmente é porque o tiro já está de fato saindo pela culatra. Enquanto Lula embarca para a maratona carnavalesca, Recife, Salvador, Rio, outro capítulo se desenrola nos bastidores do Supremo. A Polícia Federal prepara relatórios sobre as menções ao ministro Alexandre de Moraes no celular de Daniel Vorcaro, o mesmo empresário do Banco Master que virou centro gravitacional de um dos maiores escândalos bancários recentes. O material será entregue ao presidente do STF, Edson Fachin, curiosamente não ao próprio Moraes, o que já indica a delicadeza do assunto. O procedimento replica o que foi feito com Dias Toffoli, um documento chamado Informação de Polícia Judiciária, que relata achados sem pedir suspeição ou afastamento do ministro. É burocracia judiciária em sua forma mais elegante. Todos sabem que algo constrangedor foi encontrado, mas ninguém quer ser o primeiro a acender o pavio. As revelações sobre Moraes incluem visitas à mansão de Vorcaro no Lago Sul, onde o ministro teria conversado brevemente com Paulo Henrique Costa, então presidente do BRB. A coincidência temporal é incômoda.
Vorcaro tentava viabilizar a venda do Master para o banco público, enquanto a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, mantinha contrato de consultoria de R$ 129 milhões com o Banco Master. Moraes publicou nota negando ter participado de reunião com Costa, mas não negou as visitas à residência de Vorcaro, distinção sutil que, em política, geralmente indica que a versão oficial está sendo calibrada com precisão cirúrgica. O caso Master virou uma espécie de novela política sem fim previsto. A cada semana, novos capítulos surgem envolvendo ministros do STF, políticos de diferentes espectros e empresários. A PF vasculha celulares, encontra conversas comprometedoras, produz relatórios que são encaminhados ao Supremo, que, por sua vez, decide produzir mais relatórios. É a burocracia judicial brasileira em movimento perpétuo, muita energia gasta, pouco resultado concreto. O panorama completo da semana revela padrões interessantes. Enquanto a oposição planeja sucessões dinásticas e recorre à justiça para punir fake news quando as vítimas são seus líderes, o governo enfrenta críticas de seus próprios estrategistas históricos por decisões questionáveis e vê-se envolvido em escândalos que comprometem até ministros do Supremo que frequentemente decidem em seu favor. Para um observador minimamente atento, fica evidente que o problema brasileiro transcende polarização ideológica. O que testemunhamos é crise sistêmica de credibilidade institucional, judiciário excessivamente ativista e potencialmente comprometido por relações promíscuas com investigados, classe política que recorre a montagens e fake news quando conveniente, mas exige punições exemplares quando é vítima, e líderes que ignoram conselhos de seus próprios estrategistas por confiarem mais em pareceres jurídicos do que em bom senso político. João Santana tem razão em seu diagnóstico sobre o Carnaval, e sua análise se estende para além da Sapucaí. O problema não é apenas Lula desfilar ou não desfilar. O problema é que decisões políticas cruciais estão sendo tomadas com base em cálculos jurídicos sobre o que é tecnicamente permitido, não sobre o que é estrategicamente inteligente. É a judicialização da política levada ao paroxismo. Importa menos se uma ação é boa para o país ou eleitoralmente vantajosa do que se ela sobrevive a uma contestação no TSE. E enquanto tudo isso acontece, Michele Bolsonaro continua sendo chamada de senadora por quem sabe o que está por vir, deputados apagam montagens, mas não se retratam, e a PF segue produzindo relatórios sobre ministros do Supremo que continuarão julgando os casos nos quais estão potencialmente envolvidos. É o Brasil político contemporâneo em sua forma mais pura. Muito barulho, muita movimentação, tribunais superlotados e pouca mudança efetiva no status quo. Ao final, o grande vencedor desta semana pré-carnavalesca é a confirmação de que no Brasil não existe separação entre festa e política, entre judiciário e investigados, entre estratégia e juridiquês. Tudo se mistura, tudo se confunde e, no meio dessa confusão toda, o eleitor comum fica tentando entender se deve se preocupar mais com a candidatura da Michele, com o desfile do Lula, com as montagens do deputado ou com os relatórios sobre ministros. A resposta honesta deveria se preocupar com todos, porque todos estes episódios são sintomas da mesma doença. Instituições frágeis, políticos que priorizam sobrevivência sobre responsabilidade e um sistema que transformou a exceção em regra. Mas para a maioria dos brasileiros, resta apenas aproveitar o carnaval, porque de segunda-feira em diante, tudo isso continuará exatamente onde estava, apenas com novos nomes nos relatórios e novas montagens circulando nas redes. É o Brasil que temos. Não necessariamente o que merecemos, mas certamente o que construímos, eleição após eleição, escândalo após escândalo, sambódromo após sambódromo.